Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos através de entrevistas com renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre docência e pesquisa. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Sabrina Viana, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Sabrina, tudo bem? Olá, doutor Paulo, tudo? Prazer ter Olá, aceito. seguidores também, né, do Ah, canal. muito obrigado por ter aceito participar. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Sabrina Viana. Ela é nutricionista, fez mestrado em saúde pública, tem pós-graduação em gênero e sexualidade, terapia nutricional e humana aplicada e comportamento alimentar. É docente há bastante tempo, orientadora de TCC, de estágio, de pesquisa, toda essa área maravilhosa que a gente estava comentando antes e ela com muito amor estava comentando, né? Bastante coisa, hein, doutora Sabrina? Parabéns. Obrigada. Eu falo que eu sou apaixonada pelo aprendizado, né? Então eu falo que a minha formação é dizer um pouco disso, dessa sede que eu tenho, né, pelo conhecimento. Com certeza. E a área de docência é uma área de muito respeito e dedicação, né? Porque ela gera respeito, né, ao aluno, né? O primeiro contato que o aluno tem com o profissional que ele vai ser. Inclusive aqui no canal, acho que estamos na entrevista número 40, mais de 10 entrevistas foram feitas com ex-mestres meus de graduação, né? Para você ver o tamanho do respeito, né, que o aluno tem por aquele profissional. Parabéns pela área, pela profissão que escolheu. E o que te motivou a atuar com docência e pesquisa? Olha, obrigada aí pela recepção. Eu falo que eu não pensava em ser professora, apesar de eu falar muito alto, né? E aí minha mãe dizia que eu tinha voz para ser professora, porque eu sempre falei muito alto. E ela falava assim que eu tinha uma voz limpa, né? Então que eu conseguiria transmitir. Eu não imaginava ser professora. E quando eu fui para a faculdade, no primeiro ano, eu decidi ser professora no final do primeiro ano. E eu falo que não foi a história mais romântica, né, que se tem, porque na verdade eu tive uma professora que eu não considerei que era uma boa professora. E eu não considerei que ela era uma boa professora porque ela falava assim, eu vou ali, volto e não voltava mais, né? E eu achava aquilo lá uma falta de respeito. Falei, como é que a pessoa fala assim, eu vou ali tomar um café e não voltava mais? E jovem, né? Porque jovem tem eu falava assim, eu um dia vou ser professora e eu vou tomar o lugar dela, porque não é possível que uma pessoa trate a sala dessa forma, né? E foi isso que eu decidi ali no final do primeiro semestre. Tive ótimos professores. A minha primeira orientadora de iniciação científica, a formação dela era em pedagogia. E eu falo que eu aprendi muito. Então, assim, os meus primeiros anos, até mesmo como docente, eu me inspirei muito nela, né? Nas atividades que ela desenvolveu durante o tempo que ela foi minha professora de disciplina, e também a forma de convite, ela era uma pessoa muito calorosa, então até mesmo a sala, até hoje, quando às vezes eu volto lá na faculdade de saúde pública, eu passo na sala dela e brinco, às vezes vou tomar chazinho, porque era uma sala super acolhedora. E no mestrado, eu tive a oportunidade aí de também ter uma outra professora, né, que eu conheci, eu fui monitora dessa professora na minha graduação, e o nosso papo que a gente ia e voltava, né, conversando sobre a disciplina, e ela foi uma orientadora que eu falo que até hoje eu sigo muito o modelo dela como ela fazia, né? Então ela sempre foi uma orientadora muito atenciosa, daquela de sentar um momento, aquele momento que ela sentava comigo ou com qualquer orientador orientando dela, era um momento que era só para aquele orientando. E ela se dedicava, lia, e eu falo que isso eu amava, e isso é uma coisa que eu trago para as minhas orientações, né? Que é sentar com o aluno e dar atenção. Né? Naquele momento que eu estou ali com o aluno orientando um TCC, é o tempo só meu e daquele grupo de TCC, daquela dupla, daquele trio,
né, e de ensinar desde o beabá, ali do início da pesquisa até o final. Então eu falo assim que não começou romântica, né, porque foi com uma professora que eu considerei que não era uma boa docente e que eu decidi, mas depois até mesmo o fato de eu manter a decisão e as pessoas que me inspiraram na minha prática docente foram as professoras que eu realmente até hoje me inspiram, né, e que eu tenho contato. Com certeza. E quando começou assim, foi ser docente, a primeira turma, a primeira aula, foi como? Olha, a primeira aula, eu não era professora contratada, eu fui convidada para dar uma aula numa instituição de pós-graduação. Foi um frio na barriga, por 2 motivos. Uma, porque era a minha primeira aula que eu estava dando, né, como professora. Eu já tinha dado aula como convidada ali em disciplinas que a minha orientadora dava, então eu já tinha dado uma aula. E essa experiência era gravada, né? E aí eu falava assim, gente, eu não sei. E quando você grava a aula, né, você não pode andar muito. E eu tenho uma característica que é me movimentar. Eu falo que a minha mão tem vida própria. Eu converso, gesticulo, e eu falava assim, não vai dar certo esse negócio, né? Porque como é que eu não posso passar, né? Eu tinha um quadradinho que eu podia me movimentar naquele quadradinho, mas foi muito gostoso, né? Eu lembro que eram profissionais já formados de diversas áreas da saúde, e eu estava dando aula de metodologia científica. Então foi a primeira vez, eu lembro que eu falei assim, foi um teste, eu falei, acho que eu passei, dou conta de Todos procurar um os emprego agora possíveis na área. medos foram vencidos, né? Agora, doutora Sabrina, na sua percepção, como deve ser o papel do docente na formação dos novos profissionais de nutrição, né? Eu acho que tem uma coisa que é uma coisa que eu sempre me cobro, é acreditar no ser humano. Então eu falo assim, eu não me permito não acreditar em um aluno. Então, para mim, eu tenho que acreditar que aquele aluno, que aquela turma vão se formar ali os melhores profissionais. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Do professor acreditar naqueles estudantes e na potencialidade de cada um, porque cada um também tem a sua formação, a sua história de vida. E a segunda é essa questão de você formar um profissional crítico, né? Um profissional que está atento ao que está acontecendo. Então, eu sempre falo que a sociedade nos traz essa realidade, né? Então, de não ser, a gente não, acho que não tem como a gente ser profissional só com livro, não. Então, eu falo assim, para mim, sempre tem uma questão que é, eu aprendo, mas eu tenho que, de alguma forma, transformar aquilo para a sociedade. Então, eu sou uma professora que eu também sou apaixonada pelas extensões, né? Pela prática. Né, o quanto que aquilo que eu aprendi eu consigo devolver aquilo para a sociedade numa linguagem que seja acessível para aquela sociedade, seja em forma de pesquisa ou seja em forma de um comentário, de uma entrevista que você dê no consultório, como que você se reporta para aquela pessoa que está chegando no consultório ou no hospital ou numa UAM onde você atua. E a área de nutrição é muito rica, é muito vasta, né? Geralmente, acho que a doutora já deve ter percebido aquele aluno que quer nutrição esportiva. Mas, às vezes, essa matéria é abordada bem no final do curso, né? Passar por todas aquelas matérias de cozinha, de gestão. Como é que fica na cabeça do aluno, né? Como é que o professor pode orientar esse aluno quando cai uma disciplina que, na verdade, não era o que ele estava querendo, assim, né? Acontece muito, até o dia de hoje, né? Como é Eu que o acho que docente se posiciona aí? a saúde ela tem uma característica que as primeiras disciplinas são aquelas disciplinas gerais. Né? Lá onde eu dou aula, né, no NASP, onde eu dou aula, a gente tem uma disciplina que é sobre identidade profissional de nutricionista, que antes a gente tinha como nutrição social, que era o primeiro contato. Então, desde o primeiro ano, a gente já forma, já traz disciplinas que são. Mas eu também fui formada naquela hora que eu fui ter a primeira disciplina focada em nutrição, acho que no final no segundo semestre, né, que eu fui ter a nutrição básica. Antes disso, eu tive tudo, anatomia, histologia, Saúde fisiologia. coletiva, sim, E aí você fala assim, gente, não microbiologia, chega, biologia. a nutrição não chega, né? Parece que não chegava, né? E eu falo assim que uma coisa que às vezes até converso com meus colegas que não são da nutrição e que dão essas aulas é fazer esse link. Para que o aluno está aprendendo?
Né? Por que que eu preciso saber do funcionamento, a diferença dos tipos de músculos? Por que que eu preciso saber como que funciona os sistemas do nosso organismo? Então, eu acho que você sempre tem que trazer para o aluno isso, né? Qual que vai ser a aplicação? Porque senão, até mesmo como eu também fui aluna, você também foi, quando você chega assim, então é para isso que servia. Né? Depois que você já passou, né? Que Então, a gente só vê mais para frente. Mas, por exemplo, um grande erro não seria que, às vezes, essas primeiras disciplinas não são dadas por nutricionistas, né? Geralmente é um biólogo, é um biomédico, são pessoas de outras áreas, né? Então, esse link fica complicado, né? E quando começa a ter as primeiras aulas com o nutricionista, que às vezes é no segundo, no terceiro semestre, já pega aquela identidade um pouco mais complicada, né? Isso. Eu também sou do núcleo docente estruturante que discute essa questão de matriz dentro da instituição onde eu trabalho. Então, uma coisa que nós temos é disciplina com nutricionista desde o primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, os alunos me veem, no segundo semestre, eles vão me ver com nutrição básica, mas vão ver outro profissional da nutrição. Então, a gente já vai construindo. Porque, de fato, até mesmo para o aluno se identificar, né, com a área. É a área que eu gosto. Eu também tive colegas da minha turma que, quando chegou na nutrição, falaram assim: eu acho que não é nutrição que eu Que eu quero. queria. Eu gostei tanto de citologia, de genética, né? Eu Pode ser também. tive colega que foi para ciências moleculares, foi para genética, assim, foi para uma outra área, porque lá na USP você podia migrar, né, para esses cursos. Aproveita algumas matérias, né? E fica E aí, essa dica para algumas universidades fazer a grade curricular, colocando sempre algo de nutrição propriamente dito, já logo no início, né? Porque às vezes eu e tem vejo uma, algumas grades curriculares de algumas universidades, e foi aquilo que eu comentei de início. Às vezes a nutrição mesmo é no segundo ou terceiro semestre, né? e aí eu acho que tem uma coisa que é legal também, que hoje também existe em muitas universidades, que é o projeto integrador, que é aquele projeto que envolve, né, as disciplinas do semestre. Por exemplo, no primeiro semestre onde eu dou aula, a gente tem uma característica do primeiro semestre que é um projeto interdisciplinar. Porque já que eles têm as disciplinas compartilhadas com a turma de enfermagem, de fisioterapia, então a gente faz um projeto que envolve o conhecimento, né, que eles têm durante aquele semestre e esse conhecimento mais multidisciplinar. E depois, numa parte do semestre, a gente fala sobre como que o nutricionista atua naquele problema, porque a gente sempre vai trazer um problema. Esse ano a gente está trazendo a questão da pandemia, né? Porque a gente está vivendo o Covid. Então, quando chegar ali em maio, a gente vai falar qual que é a atuação do nutricionista ali na prevenção, na reabilitação. A gente tem uma questão até mesmo do tratamento e na reabilitação. Qual que é o papel? Qual que é o papel dos outros profissionais de saúde, né? Porque eles estão trabalhando ali em equipe. Então, eu acho que dá para trabalhar disciplinas mais básicas da nutrição básica, né, que hoje é chamado de nutrição básica, aí falando dos nutrientes, falando a parte da identidade profissional do nutricionista, mesmo de falar das áreas de atuação, da própria história da nutrição, e os projetos integradores. Né? Porque aí eu falo assim, todo mundo chega com muita sede, né? Se você quer ser nutricionista, você quer ser nutricionista desde o primeiro dia que você entrou na sala de aula, né? Então deixar 4 anos longos, hein? São 4 anos longos. e deixar para o segundo ano, né, no terceiro semestre, aí ter a disciplina, eu falo assim que é um ano meio frustrado, né? Que é um ano que você não chegou ainda naquele tempo, né? Não chegou ainda na disciplina. E o que o nutricionista precisa ter para ser docente em cursos de graduação? A docência, né, essa parte de ensino, de pesquisa, é uma das áreas de atuação do nutricionista, até conforme a nossa resolução, né, do Conselho Federal de Nutrição. Mas, de fato, não é a carreira que as pessoas chegam, né, até porque eu dou aula no primeiro semestre, eu nunca peguei nenhum aluno que fala de cara que quer ser professor da área de nutrição. Eu já vi alunos no decorrer da graduação decidir, eu acho que eu quero isso, né? Ou até mesmo eu falar assim, eu acho que você tem dom para essa área. Eu falo para os meus alunos quando eu acho que eles têm talento, você já pensou na área acadêmica? Eu acho que você tem características aí que se identificam aí com a área de docência.
Então, a gente tem uma formação básica que não é voltada para a docência. Então, até mesmo quando a gente, no Brasil, a gente tem aí os bacharelados e as licenciaturas. Então, o bacharelado, que, por exemplo, aqui na nutrição a gente se forma, né? Tem o título de bacharel em nutrição. Quando a gente fala de bacharelados, principalmente as profissões que têm aí uma atuação prática que não é voltada para o ensino. E as licenciaturas que nós temos no Brasil, se a gente for pensar licenciatura em História, Ciências Sociais, Biologia, temos até Educação Física, Matemática, são cursos que já têm uma formação voltada para educação. Então, até mesmo o indivíduo, ele já vai ter ali aulas, né, sobre legislação, sobre educação, sobre didática, né, sobre necessidades de aprendizagem, né? Então, o aluno, ele já aprende ali. Na área da saúde e da nutrição, não é assim. Então, a pessoa que tem interesse, né, na graduação ali em ser professor, a gente sempre vai instigar que ele vá fazer uma pós, né, um mestrado, um doutorado, mas precisa, dependendo, né? Às vezes você tem, com a graduação, você consegue dar aula no técnico, né? Tem gente que às vezes não sabe disso, mas com a graduação você consegue dar aula no técnico. Para você dar aula na faculdade, você já vai ter que ter uma pós, né? Então a gente já encaminha. Então, assim, o aluno que tem ali, está se formando, ou o nutricionista que se formou, tem interesse, eu falei, então a primeira coisa é buscar essa formação da pós. E aí a gente chama principalmente o quê? Os mestrados, né? Que é a estrito sensu, que lá você vai pesquisar. E aí se abre. Alguns alunos conseguem ter essa vivência de pesquisa na graduação, mas muitos não. Outros vão descobrir essa questão da pesquisa no próprio mestrado. Porque naquele momento, eu acho que o mestrado ele desenvolve uma característica que é do professor, que é você ser autodidata e de você se aprofundar num tema. E aí você tem todo esse aprendizado, né? Então, para ser professor universitário, você tem que já ter a pós. Mas para você ser professor de técnico, você consegue ter aí a graduação. Tem pessoas que também depois vão descobrir vão fazer, mesmo sendo da nutrição, vão fazer uma outra licenciatura, né? Às vezes eu já vi colegas meus da área da nutrição que foi fazer pedagogia. Se você faz o mestrado costuma ter sempre uma disciplina voltada para a docência, né? Então, o próprio mestrado formam isso. Você está com o título de mestre, né? Então já fica com aquela coisa, você pode ser mestre de outros, né? De pupilos, né? Isso é ótimo. Essa diferença do bacharelado e licenciatura, eu confesso que eu não sabia, né? Inclusive, eu acho que licenciatura deu uma decaída de procura, né? Tem mais bacharelado em nutrição, né? E em nutrição, até mesmo a oferta que nós temos, eu não sei se ainda tem, tinha uma única licenciatura, né, que eu sabia que existia no Brasil de nutrição, mas eu nunca entrei para ver também a questão da grade. Outra que eu tinha visto sobre licenciatura era um bacharelado, porque não tinha matéria de didática. Mas no Brasil, no geral, as licenciaturas são essas matérias mais básicas mesmo, que a pessoa depois pode dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, então acaba ficando para história, geografia, matemática, ciências sociais, biologia, que né? Que são são matérias aproveitadas, né, no ensino médio, digamos, né? Você ser um professor, exato. Aí acaba a licenciatura sendo útil para essas áreas, né? Doutora Sabrina, o que você vê de diferente como docente há bastante tempo na formação dos nutricionistas de hoje em referente à sua época que você estudava? O que mudou assim, de lá para cá? Eu tenho uma década, né? Eu me formei em 2010, eu tenho um pouquinho mais tenho 11 anos, né? Tenho um pouquinho mais aí já virei a década, né? Foi uma década de bastante mudanças. Mudanças, eu acho que a gente teve mudanças, porque quando a gente chega nas políticas, eu sou da área de nutrição social, né? Então, de saúde coletiva. Eu acho que a gente tem um grande avanço nas políticas, né? A partir do ano 2000, né, nas políticas voltadas para a nutrição, até mesmo a gente tem políticas desde a década de 40, mas a gente tem uma organização melhor,
né? E a gente vê um boom de programas voltados, até mesmo quando a nutrição entrou como, o direito à alimentação adequada entrou como um direito constitucional, foi em 2010. Então a gente vê aí um boom, né? A questão da formação hoje, que a gente já vê em decadência, que é do NASF, até mesmo as mudanças políticas que a gente tem aí, mas a gente vê também aí, principalmente aí a partir de 2008, que a gente tem aí os nutricionistas atuando no NASF, né, nos núcleos de apoio à saúde da família. Tem uma questão que eu acho que mudou muito, e que isso eu fico muito feliz, porque era uma das críticas que eu tinha, que é a nutrição, ela não morre em si, né? Porque eu acho que a gente tinha um ensino muito, eu falo técnico, e também muito fechado, né? Eu sempre fui uma estudante atípica, né? Então, até mesmo pela minha própria formação, vocês já percebem, né, que eu tinha outros interesses. Então, quando eu fiz a graduação, eu não fiquei só com as disciplinas da graduação, né? Eu estudei na Universidade de São Paulo, então lá eu tinha a possibilidade de fazer cursos e disciplinas de outros cursos. Então, eu fiz na artes, fiz primeiros socorros junto com o pessoal da educação física, fiz antropologia, então eu fui pesquisar outras coisas, né? Então, e como eu também fazia iniciação científica, né? Porque no meu segundo ano eu já entrei em projeto de iniciação científica, eu já entrei num departamento de saúde pública. E aí eu falo que saúde pública é impossível você pensar a saúde pública com um único direcionamento lá só da nutrição. Então eu já tinha um contato com outros profissionais, né, de outras áreas, né? Então, eu falo que hoje eu vejo o ensino ele muito mais amplificado, até mesmo desse trabalho multiprofissional. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu vejo um avanço nessa área, né, de você ter não só uma equipe multiprofissional, mas até interdisciplinar, que se conversa, né? Que não é só juntar lá todo mundo e cada um faz sua parte. Não, junta todo mundo, mas todo mundo ali vai estar pensando no paciente, no usuário do serviço. Eu falo um pouco dessa questão do NASF, porque o trabalho do NASF eu acho que é um trabalho sensacional, que é esse trabalho de você fazer matriciamento, de você discutir casos, junto com a equipe, né? Pensar o território Coletiva, né? Exato. Uhum. Então, eu acho que esse é um avanço. E falo que tem essa questão das tecnologias, né? Que hoje está para. Eu acho que a pandemia trouxe isso. A gente já tinha, né? Essa questão do avanço das tecnologias e tudo mais, mas eu acho que hoje, no último ano, o quanto que a gente avançou, né? Se a gente fosse pensar hoje, como as pessoas já estão muito mais acostumadas com lives, com as aulas via Zoom, ou com aulas até no formato EAD mesmo de gravação, e que a gente talvez tivesse ainda uma certa resistência. E eu falo que os alunos são extremamente tecnológicos, né, gente? Eu acho que montar materiais, criar vídeo, criar materiais mesmo assim, seja um post no Instagram, né? Antes, quando eu já cheguei a avaliar essa questão de redes sociais, antes a gente tinha muitas redes sociais de pessoas leigas falando sobre alimentação e nutrição. E hoje, quantos perfis a gente vê de nutricionistas falando sobre nutrição? E que eu acho fantástico, né? Porque você fala assim, antes era uma crítica até mesmo que a gente conversava entre nutricionistas, a gente precisa adentrar o mundo das redes sociais, porque quem está falando nas redes sociais sobre nutrição são os blogueiros, são as blogueiras, e a gente não está falando, né? A gente não está ocupando esse espaço. E acho que hoje eu vejo as pessoas ocupando esses espaços, né? Então eu falo que você vê até mesmo quando os estudantes fazem um trabalho, dificilmente quando você pede para fazer algum trabalho que seja envolvendo projetos na comunidade, eles não pensarem nas redes sociais. Tem uma mudança grande. E o livro, cai um pouco o consumo de livro físico nos estudos hoje em dia? Eu acho que isso sim. Né? Hoje a gente tem bibliotecas virtuais. Eu brinco também, é uma coisa que eu brinco com a minha turma, que eu falei, vocês não são da época que vocês vinham com aqueles tratados de nutrição, aí você vinha com o tratado da anatomia,
né? E no ônibus, né? Segurando. Não Sobota, dava eu pra... lembro, né? O livro do Sobota era imenso. Vai estudar anatomia. Krause, né? E eu falo assim, tinha aquela tática de você esconder o livro, né? Porque também livro físico tem um limite, né? Não tem um livro para cada aluno. E esses livros, como Sobota, outros livros aí que não só a nutrição usa, mas outras formações usa, né? Então, na época de anatomia, todo mundo queria pegar o Sobota. E aí a gente tinha que ou dar uma escondida lá na biblioteca para você garantir que você ia conseguir pegar esse livro depois, né? E eu falo que hoje tem as bibliotecas virtuais. Dentro das bibliotecas virtuais tem até o recurso de você ouvir o texto, de você grifar, Tá né? demais, Você não é. pode grifar o livro da biblioteca. Eu fui aquela lá que hoje eu tenho uma biblioteca, né? Tem muitos livros, mas na minha época de estudante eu dependia dos livros da biblioteca. E você não podia grifar, né? O livro da biblioteca, né? E É hoje uma você mudança consegue. gritante, ou seja, os alunos de hoje que reclamam, antigamente era um pouquinho mais complicado, viu? O acesso à informação, né? Então, E hoje você como tem um acesso maior, você tem ferramentas, né? De as utilizar. aulas do docente mudou muito, né? Não tem mais o professor que escreve com giz na lousa, né? Agora são tudo por slide, já tem aquele conteúdo mais lapidado para o aluno, para tópicos, né? E o aluno vai pegando só a explicação em si, né? Mudou para o docente também a aplicação da aula em si, né? E eu falo que essa geração é uma geração que é dependente de slide, né? Porque eu já tentei dar aula sem slide. Tem algumas aulas que dá para dar sem slide, mas se é uma aula que tem conteúdo, que a gente fala que é mais conteudista, no sentido de ter muitas informações, eu falo que é uma geração que é visual, que elas precisam bater o olho e ver. Não é a mesma geração que está lá acostumada a escrever. Eu demorei muito, até hoje eu tenho essa. Eu aprendi escrevendo. Então, até hoje, quando eu assisto uma aula, quando eu estou fazendo um curso, se eu estou num congresso, eu gosto de anotar. Hoje já anoto no próprio celular, mas eu já vou digitando. E que para pegar essa geração nova, imagina, eles gravam, né? Tem uns que pedem para mim, posso gravar? Hoje, quando a gente está no Zoom, já tá automaticamente as aulas agora durante esse Já período de... gravam. Ou seja, a facilidade de rever, né? Na menor período de graduação, perdeu aquela aula, você perdeu tudo, né? Você perdeu a explicação, perdeu o conceito, aquela aula não volta, né? Hoje em dia o aluno pode até rever o conteúdo, né? Não entendi? Volto lá, revejo. E às vezes até a gente fala: olha, não ficou claro? Rever, na próxima aula vocês veem. Imagina, antes não. Se você não entendeu, a gente vai ter que fazer entender aqui. Então vamos retomar. Como, por exemplo, às vezes o docente se pega com matérias muito burocráticas, ou aquela última aula de sexta-feira, né? Ou seja, né, do fim de semana. Como o docente pode fazer para prender a atenção do aluno, para ele não venha dormir em sala de aula, desistir, conversar? O docente se inquieta um pouco, né? Eu percebia que na minha turma tinha aquelas matérias que chamavam mais a atenção dos alunos, ou seja, pela didática ou pelo profissional que está dando a aula, mas tinham aquelas mais burocráticas, leis, normas, políticas, né? Que às vezes é muita conversa, né? E se ela ainda cai de sexta-feira, a última aula ainda, piorou, né? Como o docente pode fazer para deixar as aulas mais agradáveis? E para ele ter um bom aproveitamento também, né? Dos alunos, né? E aí eu acho que essa é uma diferença até mesmo das próprias gerações, né? Que independente da aula, eu acho que hoje, né, essa geração que vem, né, para a faculdade, pensar os teus mais jovens, eles querem aquilo mais mastigado e mais sucinto, né? Se eu quiser aprofundar, ele vai lá e se aprofunda depois, mas eles não têm essa paciência de, nossa, começar às 7 da manhã e terminar ao meio-dia, ou para quem estuda à noite, começar às 7 da noite, terminar às 11 da noite, já está terminando, né? Eu falo que já terminou antes, né? A aula para o pessoal na sexta-feira, quem tem aula na sexta-feira à noite. Eu falo que uma questão é focar naquilo que é principal, né? Uma coisa que eu sempre trago é assim, quem quer se aprofundar,
vai ter que ter o livro, ou às vezes artigo, e mesmo política. A política, por exemplo, é um xodó meu, né? Porque eu sou da área de nutrição social. Mas quando eu vou dar aula de políticas, uma coisa que eu gosto de trazer, fotos. Então, eu vou lá falar das primeiras políticas de nutrição, então mostrar até primeiro lá os SAPs, os primeiros restaurantes. Vou falar de Sisvan, do sistema, por que não entrar? Então, eu vou lá, ensino para os alunos. Vocês sabem como eu posso ver, eu dou aula assim para alunos de vários estados, né? Onde eu trabalho, tem alunos que, como você já até entrevistou, alunos meus de Roraima, de Rondônia, tem gente do Rio Grande do Sul. Então, quando eu vou falar sobre Sisvan, sobre vigilância alimentar e nutricional, vou lá falar que o sistema foi criado na década de 70, qual que é o público, qual que é o objetivo, e aí uma atividade que eu dou gente, entra aí no link. E agora com esse negócio do Zoom é ótimo, né? Entra aí no link, todo mundo entra no link, procura aí a sua cidade. Você quer saber o quê? O estado nutricional das crianças, da população no geral. Então todo mundo vai lá na prática e já faz. PNAE, estou falando lá do programa de alimentação e tudo mais. Vamos ver como estão os dados? Onde você estudou? Ano passado, com essa questão de pandemia, a gente pegou as escolas de todo mundo, né? Onde você estudou? Paulo Henrique. Paulo Henrique estudou em qual escola? Ah, estudei em escola X, então vamos procurar a escola X. Vamos ver quantas refeições aqui, o que ele recebeu do governo federal sobre a questão do programa. Então, eu acho que tem que ser aulas mais dinâmicas, né? Mais práticas. Então, até mesmo tem uma coisa que eu falo assim, eu não acredito em aula que só o professor fala. Eu falo, tem alguma coisa errada, né? Quando só o professor fala. Fala e você vê o aluno só, né? É complicado. Uhum. Então eu falo assim, o que esses alunos trazem, né? Então eu sempre gosto de ouvir qual que é a dúvida, ou qual que foi a experiência. Eu estou falando de alimentação escolar, qual que foi a sua experiência com alimentação escolar? Estou falando de fatores que influenciam na alimentação, vou falar de comportamento alimentar. O que vocês acham que influencia? Como que é a alimentação? Como é o café da manhã da sua família? Né? Como que é o café da manhã agora que você está na universidade, às vezes mora com um colega, mora na República? Qual que é a sua alimentação? Então, eu já tive aluno nessa época de Zoom, que até a mãe entrou para fazer pergunta. Às vezes tem aquela matéria mais burocrática ou mais de leis, assim, tem como tornar mais agradável. Então, o docente tem que perceber isso, né? Como os alunos estão tendo aquela receptividade, né? E ele mesmo ir alterando, né? Uma outra pergunta... A matéria que eu dou que é burocrática, projeto de pesquisa. Você tem que construir. Eu falo assim para os alunos, ou a gente colabora e fica uma aula legal, ou vocês vão dormir. Eu vou falar, porque eu estou falando e quem fala não sente sono. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é... Quais são as ideias que eles têm para fazer o projeto de pesquisa? Eles vão fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso. O que você quer estudar? Eu quero estudar sobre obesidade. Então vamos aqui. Qual que é o descritor de obesidade? Gente, é uma febre, porque imagina o dia que eu decido fazer, eu dou atividade e eu faço a parte do trabalho de alguém. Procuro o meu. Então a gente vai, vamos procurar descritor. Vamos procurar aqui nas bases de dados. Conhece as bases de dados? Aí eu vou pegando os temas, né? Então, Paulo, se você falou assim... Cassielo, Bireme, vamos começar a se familiarizar com esses sites, né? Exato. E aí eu vou pegando exemplos deles, né? O que você quer estudar? O que você está pensando em estudar? Eu estou pensando em estudar o impacto da pandemia no comportamento alimentar. Então, vamos aqui. Quais são as palavras-chave? Vamos procurar agora quais são os descritores para essa palavra-chave. Então, mesmo para ensinar o que é base de dados, que eu falo assim, projeto de pesquisa, metodologia científica, que é uma coisa mais normatizada mesmo, que não tem jeito, né? Eu falei, tem que aprender a ABNT, tem que aprender a ABNT, não tem jeito. Mas eu falo para os alunos, eu ganhava dinheiro na minha época de ABNT, porque eu aprendi a fazer referência, então eu pegava o pessoal que era de mestrado, até banca de professor, que era para ser livre docente, me passava para eu formatar, porque eu gostava de formatar e aprendi a fazer referências, que era uma beleza. Então, eu falava assim, eu ganhava meus trocados na época de faculdade, porque eu aprendi. Eu falei, então aprende aí, aprende para o seu TCC e aprende para você ganhar também os trocados aí no final do seu curso, né, trabalhando aí com essa parte. O docente tem que ter visões em aplicações, né? E como é que o docente fica referente às notas finais? Ou seja, ocorre
saiu as notas finais, as notas, a maioria, baixas, ou seja, como é que o docente ele se cobra muito? O gestor do curso, né? Não é gestor do curso, aquele que o Coordenador. coordenador, né? Ele cobra o docente. Nossa, mais da metade da turma reprovou. Como que é essa relação do docente com o resultado final das notas dos alunos? Isso eu acho que vai depender de instituição para instituição, né? Então, tem instituição que a própria instituição define, vai ter 2 provas e vocês, né, uma no metade, uma no fim. Tem instituição que deixa a critério do docente como que vai ser a avaliação. Eu trabalho numa instituição que eu escolho como eu avalio o meu aluno. E aí, uma coisa que eu não faço, e eu até aprendi a dividir, porque assim, quando eu me formei, quando eu fui estudante, eu tive disciplina que eu só tinha uma única prova, eu só tinha uma única avaliação, e era uma prova no final do semestre. Foi bem, foi, se não foi bem, tchau, né? Ano que vem você vem aqui e faz a disciplina. Era isso. Eu achava terrível, né? Porque a possibilidade, assim, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, não vou aprender mais, né? Porque não dá para estudar, tipo, da véspera de uma prova de um semestre. E uma coisa que eu acho que, como docente, eu acho que o docente tem que estar ali atento se o aluno está aprendendo. Então, eu acho que, primeiro, deixar para avaliar um aluno no final, você não tem nem como corrigir o seu papel como docente. E eu falo que turmas mudam. Tem turma que eu falo assim, mais quieta, que você precisa dar atividades mais dinâmicas para você conseguir puxar, né, até mesmo trabalhar habilidades. E tem turma que é muito mais dinâmica, que vem com algumas habilidades, às vezes a gente precisa não só trabalhar conteúdo, mas habilidades pessoais mesmo, assim, de como essa pessoa conversa com o colega, né? Então, eu falo assim que quando eu penso as minhas avaliações, eu penso várias avaliações e não necessariamente ser somente prova. Porque tem uma outra coisa, né, que a educação, né, tá muito baseada em uma prova. Se você foi bem na prova, ok. Se você não foi bem na prova, você não está capacitado. E isso não é verdade, né? Eu falo para os alunos, cada um tem habilidade e tem habilidade que, de fato, você tem que melhorar. Quando eu dou um seminário, existe uma questão que eu preciso estudar. Quando eu vou passar, às vezes, se você é uma pessoa muito tímida, você pode saber tudo. Mas, dependendo do seu grau de timidez, você não consegue passar aquilo. Você treme, você gagueja, você esquece. Se o outro falou a tua parte, piorou, porque você já decorou que na hora que o seu amigo falou, o objetivo foi isso, aí você já engata. Eu vou engatar nisso daí. Então, eu até falo para eles, quando vocês vão pensar uma apresentação de trabalho em grupo, primeiro como que vocês se conversam e também ver como que seu colega funciona. Eu sou aquela pessoa que eu falo muito. Aí eu falo para os alunos, gente, em seminário vocês não vão falar sozinho, mas se vocês têm dificuldade, se você é daquela que a professora abriu a boca e falou alguma coisa e travou, já fala para a pro, que a pro fica com a boca calada, seguro. Se você não achar ruim, na hora que você falar alguma coisa, eu já converso, faço assim, olha, vocês já pensaram nisso? E a gente vai conversando. Uma coisa que eu acho que também tem alunos que são bons para escrita, são ótimos em escrever, mas tem alunos que são muito melhores na prática. Tanto é que a gente, às vezes, tem aluno que não tem nem tanto um rendimento tão bom nas disciplinas muito teórica, mas quando vai para a prática, para a parte prática de ou disciplina ou estágio, arrasam. E não quer dizer que eles não saibam. Não, ele sabe, só que ele não é tão bom na escrita. Então, quando penso avaliação, eu sempre penso avaliações diferentes, porque eu tenho uma sala, eu não tenho como fazer uma prova para cada um, né? Um trabalho para cada um. Mas eu posso fazer maneiras de trabalhar. Trabalho com portfólio, trabalho com construção de projetos. Quando eu penso avaliação, eu penso nisso, né? Quais são o que eu quero trabalhar, porque também tem uma coisa assim, quando a gente é professor, a gente pensa o conteúdo, mas a gente pensa qual que é a competência que a gente quer trabalhar naquele aluno. E eu envolvo, desde se é a questão. Primeiro, tem uma questão de conteúdo que é necessária, não tem jeito como eu faço assim, olha, vai para campo de estágio sem saber disso. Não, tem uma questão que tem um conteúdo teórico que o aluno precisa saber. Tem uma questão que é a prática. Estou trabalhando sobre avaliação nutricional, o aluno precisa saber fazer avaliação nutricional, mas ele só vai saber se ele for
fazer a prática. Uma prova escrita não vai me dar isso. Quero trabalhar com ele a habilidade até mesmo dele saber se comunicar. Né? Comunicação é uma competência que é necessária para qualquer profissão. Então, como que ele fala? Como que ele consegue comunicar? Né? Tem gente que se comunica muito bem oralmente, tem gente que sabe se comunicar por meio escrito, então, às vezes, de fazer um folder. Tem gente que é bom para produzir vídeos. Então, eu falo que eu gosto de trabalhar com projetos, porque projetos me fala disso, né? Que eles têm uma parte de... Mesmo quando eu trabalho com o tema, dificilmente eu falo para uma turma, você vai falar sobre tal coisa. Não, eu vou falar um tema geral. Esse ano é o ano, tem uma atividade que eu tenho dado para minha turma, que esse ano é o ano declarado pela Organização Mundial da Saúde como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. A gente vai fazer um projeto, mas como que vai ser o projeto, qual que é o público-alvo, qual que é o meu produto, isso é um aluno que pode fazer. Ele vai pegar a realidade dele, então ele vai falar assim, olha, eu estou fazendo estágio lá na alimentação escolar e eu percebo que na alimentação escolar, né, as crianças estão em casa e eles têm comido mais ultraprocessado. Então, primeiramente, quem são esses cuidadores dessas crianças? Quais são as dificuldades? Olha, eu tenho uma experiência que na minha comunidade as pessoas também estão comendo mais ultraprocessados e não estão consumindo tanto frutas e legumes. Uma coisa que eu falo para eles, já foram na feira, vocês? Não fui na feira. Então, primeira coisa, né? Se vocês querem incentivar, primeiro é começar a consumir. Mas primeiro a gente também precisa ir lá. Quem sabe escolher aqui, ir na feira e saber comprar os vegetais? Sabe escolher o vegetal aquele que está maduro, aquele que está verde. Eu falo, isso, gente, não adianta eu falar assim, gente, se vocês quebrarem o cabinho lá do quiabo, vocês têm que... Não é assim, né? Então, você tem que ir lá e saber escolher o quiabo na feira. Passar essa instigação para o aluno, né? Então, eu falo que eu gosto de pegar prática, né? Como que ele se envolve. Eu vou dar uma prova? Vou, em algum momento eu vou dar, mas essa eu falo que não é minha composição final de nota. Seria bom se todas as instituições de ensino adotassem essa métrica, né? Infelizmente, a grande maioria das universidades, né, as mais conhecidas, elas seguem uma métrica para todas as disciplinas, né? Ou é prova 1, prova 2, ou prova 3, prova 4. Aí fica complicado, porque às vezes você está numa disciplina que você pode trabalhar um pouco mais, você fica preso àquele engesso, né, que a própria instituição coloca, né? Mas tem uma coisa que eu dou numa das provas que eu tenho que eu dou prova, né? E eu falo para os alunos no primeiro ano, né? Eles estão no segundo semestre, eles estão aprendendo nutrição básica. Então eu falo, fulano de tal chega ao seu consultório no qual você é nutricionista e relata tal queixa. Relata que como eu estou trabalhando a questão dos macros e micronutrientes, né, eu posso falar assim, relata que está fazendo uma dieta e fica várias horas em jejum e que ela percebe que em algum momento, né, sente tontura e tudo mais. Aí eu peço para ele explica para esse paciente, né, por que o fato dela estar em jejum faz com que ela não tenha energia, que ela sente tontura e tudo mais. Aí eu falo assim, agora vamos calcular, né? Aí eu falo quais são as características, qual que é o peso, qual que é a altura. Vamos calcular aqui a necessidade energética dessa paciente. Suponhando que eles ainda não aprenderam cardápio, então vamos fazer um plano alimentar de 2.000 calorias. Quanto de carboidrato, de proteína e de lipídios tem que ter tem que vir desses macronutrientes, então eles calculam. Aí eu falei assim, agora, só que a gente não vai falar quantas calorias para o paciente, eles têm que falar em alimentação. Então, orientando, nesse momento de orientação do planejamento alimentar, fale para né, o que você faria, né, falaria para esse paciente, quais são as funções dos carboidratos, das proteínas e lipídios, e fale quais são as fontes alimentares. Porque é isso, né? As pessoas não vão comer o carboidrato, proteína e lipídio. Vai comer o pão, o arroz, o macarrão, a mandioca, né? Vai comer o feijão, vai consumir o laticínio.
né, a carne. Então, eu falo assim, mais prático, né? Com certeza. Então, assim, nas provas também que eu tenho que dar teórica, eu tento ali também trazer, né, uma situação que eles também já vão se sentindo, né, nutricionista, né, Com certeza. E também na devolutiva, né? Algo muito interessante que eu adorava na minha época de graduação é a devolutiva da prova. Errei, beleza, mas aonde eu errei? Qual é o certo? Onde é que se lapida? A devolutiva da prova é muito importante também, né? E aí uma coisa que eu gosto de fazer, a devolutiva escrita e tem uma devolutiva comentada, que eu faço na sala inteira. Porque a escrita, eu vou falar para ele, olha, às vezes o aluno é muito sucinto. Eu entendi a sua ideia, mas é importante que você explique isso com mais detalhe. E qual o detalhe que faltou? Às vezes faltou um detalhe, olha, sendo esse tema, é importante citar tal assunto. E também eu faço aquela devolutiva geral. Que a devolutiva geral é meio que uma correção geral, né? Para o pessoal saber o que é. Mas quando o aluno pega a sua prova, ele pode saber, fala assim, a professora falou isso, então, mas aqui na minha prova, porque ela vai falar assim, mas eu falei isso. Não, mas ali eu estou explicando, o que faltou naquela sua explicação? Então eu falo para os alunos, às vezes eu demoro para responder, dar devolutiva de prova, até mesmo porque eu gosto de escrever. Eu não adoto caneta vermelha, que fica horrorosa, mas eu adoto outras cores de caneta, que é para ficar uma prova bonitinha, mas eu falo assim, não se assustem quando vocês verem os comentários, porque eu amo fazer comentário em cima de prova, né? E como o docente tem que agir com conhecimento empírico em sala de aula com os alunos, né? Porque internet, várias situações que ocorrem, ainda mais de nutrição, que é uma área que sempre tem um assunto, um tema novo, como o docente deve tratar em sala de aula com esses temas empíricos, né? Ou seja, desconstruir uma ideia que a sociedade colocou na alimentação. Água com limão, de diversas situações, né? Eu falo que eu falo assim para os alunos, para os estudantes, eu falei assim, tem um momento que vocês vão ficar assim, não acredito que a nutrição é isso. Por quê? Aquilo que você vem, né, de mídia, eu falo assim que na nutrição, eu até pergunto às vezes no início do semestre, qual é o alimento da vez, né? Porque ano passado era tal alimento, porque sempre tem um alimento milagroso, a preparação, a dieta milagrosa. Aí eu pergunto para ele, o que está em moda aí, gente? O que vocês trouxeram de moda para a gente conversar? Então os alunos até já falam. E aí uma coisa que eu falo é, o que o aluno traz de conhecimento empírico é o que está na realidade das pessoas. Porque nós, quando temos já essa questão da formação, de um senso crítico, já baseado na pesquisa, tem coisa que você ignora. Você fala assim, mas esse negócio é uma besteira. Você passa batido. Quando o aluno vai lá e te fala em sala de aula, professora, eu ouvi falar que se tomar água com limão emagrece. Isso é verdade? Aí eu falo, de onde você tirou isso? E sempre é uma questão assim, a minha mãe tomou água com limão e emagreceu, né? Aí eu falo assim, então aí eu vou falar assim, olha, nós como profissionais, até mesmo quando eu trabalho questão de crenças com os estudantes, nós como profissionais, a gente só pode, às vezes até mesmo quando a gente orientar algo que tenha base científica. Então, a primeira coisa, quando a gente recebe uma informação, antes da gente responder é verdade, ou água com limão emagrece porque minha mãe emagreceu, tem algum estudo que fale sobre isso? Se não tem um estudo, olha que ótimo, né? É uma oportunidade de você estudar para ver se é verdade, se tem uma comprovação científica, ou será se tem outras variáveis que fizeram com que sua mãe emagrecesse, que não fosse só água com limão? Né? Então, acho que você pode trazer aquilo. Metabolismo, né? O que a Bioquímica. Vamos começar pessoa a pegar as aulinhas de trouxe, bioquímica, metabolismo, né? entender, Fazer esse né? link, né? Fazer esse link, né? O que essa pessoa trouxe. E uma coisa que eu falo para os alunos: nunca saiam da minha aula com dúvida. Vocês estão aqui para aprender e eu estou aqui para conduzir, né? E eu também aprendo muito com os alunos. Às vezes eu tenho um conhecimento técnico, mas eu falo que eu não acredito que eu só tenho conhecimento e eles só recebam. Eu também aprendo. Então eles trazem e a gente constrói, desconstrói, tem coisa que fala assim, nossa, onde vocês ouviram? Às vezes ele fala assim, você viu aquele post, tal. Não vi. Falei, manda aí no WhatsApp da professora, no Insta, né, porque eles têm nas redes sociais, manda aí que a gente vê e na próxima aula a gente comenta, porque às vezes eu preciso
de fato, ler, né? Hoje, até mesmo quando eu vou ler, às vezes, um artigo, vou mostrar até quando eu estou orientando o TCC. Por que a minha porcentagem deu que nos homens deu... eu trabalho com comportamento alimentar, então a gente aplicou um questionário, a pontuação das mulheres foi maior do que a dos homens. Mas eu falei para eles, mas quando a gente está trabalhando com média, quando a gente está trabalhando com populações, eu não posso chegar e falar assim, olha, porque o da mulher a pontuação deu 75 e dos homens deu 70, o das mulheres é maior. Não, a gente vai ali considerar o p-valor. Aí eu vou explicar o que é o p-valor, o que é o desvio padrão. E aí eu falo assim, olha, só pode ser considerado que há uma diferença estatística se esse p-valor for menor que 0,05. Né? Então, eu vou trazendo para eles, né, como que a gente avalia. Eu falei, por mais que ali deu 70, 75, eu não posso de cara falar que é diferente, que as mulheres tiveram uma pontuação maior. Não, porque eu estou trabalhando com populações, então eu tenho que fazer testes estatísticos para ver se de fato existe essa diferença. Aí eu pego, às vezes, uma situação naquela hora. Estou lá orientando o TCC, eu estou dando uma matéria de metodologia científica. Falei, qual que é a idade de vocês, gente? Vamos aí. Fulano tem 20 anos, ciclano tem tanto, eu tenho 30 e poucos anos. Qual que é a média? A média deu 25. Eu falei, quem aqui tem 25 anos? Não, ninguém tem 25 anos. Eu falei, então, a média, ela representa ali uma medida do grupo, mas tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Aí eu vou falar, por que eu desvio o padrão? Desvio padrão, como aqui essa sala é uma sala que todo mundo tem aproximadamente 20 anos, o desvio padrão foi pequeno, porque a variação entre as idades foi pequena. Então, eu falo assim que eu sempre gosto de trazer algo que seja palpável para o aluno. E eu acho que quando ele traz isso, o que ele viu, o que é empírico ali, né, o que ele tá, o que é da realidade dele, a gente consegue trazer, então, a explicação. Porque quando eu tô falando lá, às vezes você fala assim, nossa, a professora tá viajando e eu junto, né? Tem uma hora que nessa época de Zoom, eu falei, vocês estão aí ainda, gente? Dá um oi pra professora, fala que vocês estão aí. Eu falei, se eu estiver viajando e vocês não estão mais não estão mais entendendo, você fala assim, volta para a nossa realidade, porque às vezes dá. Não, mas é interessante. Eu acho que não, por exemplo, tem várias áreas da nutrição, né? Nem todo profissional que se forma, ele se adequa a todas as áreas, né? Para ser docente, tem que seguir várias dessas características que na entrevista toda a doutora Sabrina comentou. Ele tem que ter essa didática, esse poder de querer saber se saiu da sala com dúvidas, porque queira ou não queira, tá no nome, né? Docente, você está formando um profissional, né? Ele é algo cru ali, né? Que você está moldando, né? Se você não tem essa instigação de dividir, de compartilhar, a docência já não é uma área muito plausível de seguir, né? Eu falo que eu tive aula com referências bibliográficas, né? Que era aquele pessoal que escreveu o livro. E quando você tem aula, e aí tem algumas que você continua admirando, e tem uns que você fala assim, é melhor ler o livro. Porque a pessoa tem conhecimento, mas a pessoa não tem didática. E eu falo que eu sempre acho que tem coisas que é dom nosso. Tem gente que trabalha numa área da nutrição que eu jamais trabalharia. Assim, porque eu não tenho talento para certas áreas da nutrição. Eu falo, a área de nutrição ela é muito ampla, visto as entrevistas que tem no canal, né? Tem nutrição, hoje em dia a nutrição abriu um leque muito grande, né? Então, para ser docente tem que ter um direcionamento. E o docente, ele atua com ensino aliado com a pesquisa, né? É o que o docente trata. Como é a iniciação de pesquisas de saúde? Como é que o docente trabalha com pesquisas? E uma parte, assim, boa parte das faculdades, das universidades, os docentes, eles têm uma carga horária que eles se dedicam a fazer pesquisa. Muitas vezes, alguns alunos entram nesse projeto que a gente chama de iniciação científica, que é o que? O início desse estudante na carreira de pesquisa. Quando eu entrei, eu estava no meu segundo ano, eu falo assim que eu sempre priorizo, assim, que meu aluno tenha uma experiência boa na graduação, porque eu tive uma graduação que é claro que como aluno também reclamei muita coisa, mas eu tive ótimas experiências. E eu falo para os meus alunos, eu me formei muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Porque dentro da sala de aula, sim, eu aprendi conteúdo, mas pesquisa, extensão, eu fui diretora de centro acadêmico, representante discente. Gente, essas habilidades para isso, eu aprendi fora. Então eu falo assim, a universidade não é só a sala de aula.
né? Não é só vir aqui. Falei, dá para vir e só assistir a aula e ir embora? Tá. Mas eu falo que você não vai aproveitar a faculdade, tudo que ela tem que oferecer. E a iniciação científica é esse momento que o aluno vai entender o que é esse mundo de pesquisa. Então, às vezes tem aluno que só vai entender quando vai fazer o seu próprio trabalho de conclusão de curso, e aí eles, né, quando ele começa a aprender, porque ele vai ter algumas faculdades têm essas disciplinas de projeto de pesquisa, de metodologia científica, e aí a pessoa faz o TCC, mas tem aluno que começa antes. Eu tenho até um grupo de estudo, né? E esse grupo de estudo, quando eu entrei muito nessa área, eu já vinha com a minha bagagem de saúde pública e com essas questões socioculturais, que é a minha paixão, porque hoje o que eu faço aí, a minha segunda graduação, que é Ciências Sociais. Então, os aspectos socioculturais sempre me instigaram e sempre me interessaram. Então, eu falo que a saúde pública, a saúde coletiva foi a área que eu mais me identifiquei. Então, eu entrei, né, sempre com esse gás de trabalhar essas questões de políticas públicas, de programas, de educação alimentar e nutricional, e em uma determinada aula que eu estava falando sobre padrões de beleza e como que esses padrões de beleza impactam, né, a alimentação, a imagem corporal do indivíduo, alguns estudantes se interessaram para estudar essa temática. E foi quando a gente foi estudar comportamento alimentar. Porque dentro da disciplina eu tinha ali uma carga horária muito pequena para trabalhar isso, mas os alunos tinham interesse. Então foi aí quando eu comecei um grupo, que é o grupo Não Se Trata de Peso, a gente tem até Insta, que é um grupo de estudo, e que a gente tem pesquisas, né? Porque as pessoas que entram nesse grupo de estudo entram para estudar mesmo, assim, da gente trazer artigo, trazer livros, né? Trazer capítulos de livros sobre a temática de comportamento ou de imagem corporal. E a gente faz também atividade de extensão e alguns alunos gostam. Assim, eu quero saber, não quero vir só na reunião, eu quero pesquisar. E aí começa todo esse processo, desde o aluno construir um projeto, né? Porque o professor tem um projeto maior. Então eu tenho lá um projeto que fala sobre comportamento alimentar e eu já tenho alguns instrumentos, alguns questionários que eu sou acostumada a utilizar. Aí tem um aluno que fala assim, eu estou interessado. Quando eu comecei o projeto, os alunos estavam interessados em estudar os estudantes universitários. Então, a gente começou fazendo pesquisa com estudantes universitários. Teve uma dupla que falou assim, eu quero estudar o pessoal da academia. Porque eu acho que o pessoal que está na academia tem uma preocupação com imagem corporal e com alimentação. Vamos estudar? Então, vamos estudar. Teve um outro público que falou assim, eu gosto dessa parte de comportamento alimentar, mas eu gostaria de estudar os estudantes que moram em república. Então, vamos lá. Estudantes que moram no regime de internato, que a gente chama, vamos estudar. Então, eu falo que, mesmo dentro de um projeto que eu tenha amplo, eu sempre gosto de saber qual é o interesse, porque uma coisa que a pesquisa exige é a curiosidade. Por dados, por informações, por deixar mais rico, Isso. né? O que eu quero entender? Eu quero entender isso? Então, vá. Eu falo que, assim, quando eu fui fazer mestrado, a minha orientadora escutou. Ela ainda não era minha orientadora. Ela falou, o que você quer estudar, Sabrina? E ela foi anotando tudo que eu falava. Aí ela anotou numa folha de sulfite, até hoje eu lembro, que ela depois me deu essa folha de sulfite. Ela falou, nossa, você quer estudar bastante coisa, né? Então, no mestrado, ela fez um círculo. Ela falou, dá para você estudar isso daqui. Esse restante aqui que você falou, porque eu estava cheia de ideia, dá para você estudar. Mas é a sua carreira acadêmica, você segue depois, né? E estuda isso que você quer. Dá para estudar isso. Então eu falo para os alunos, mas eu sempre deixo os alunos primeiro falar tudo que eles querem estudar. E depois a gente tem uns que demora ainda, quer fazer com 1.000 pessoas, aplicar 5 questionários. Aí tem um momento que a gente vai falar assim, olha... Que chega no denominador comum, né? Ouvindo todos, né? Uhum. Aí eu falo assim, você responde 5 questionários, assim, de boa, uns com 30 questão. Não tenho saco, professor. Eu falei, então, se você quiser que alguém responda 5, você também vai ter dificuldade de encontrar pessoas para responder 5 questionários no dia Você só. se coloca no lugar do entrevistador. Mais uma vez, o docente lapidando, né? As ideias. E eu falo que é isso. E eu acho que na orientação de iniciação científica, a gente tem um tempo maior para trabalhar isso, né? Então, quando às vezes eu paro para fazer orientação de TCC, então até mesmo assim, uma aula que se deu de estatística, agora eles têm os dados, eu brinco com eles, vocês estão vendo o bebê de vocês aqui criando forma? Porque é isso, agora você tem dado, não é só mais aquela coisa, eu peguei um monte de dados e já digitei e tô ficando doido.
Não, agora a gente está vendo a carinha, quem vocês estudaram, e eu vou fazendo. Eu sou muito empolgada, muito. Então, eu falo que teve uma geração das minhas orientandas que até hoje eu dou como exemplo. Eu falei assim, não sei como elas não infartaram. Porque no dia que eu descobri um software, eu estava mexendo em software de estatística e eu precisava de um que eu tinha tido problema com o computador e tinha perdido toda a estatística, né? E aí eu tive que comprar um outro software, né? Nisso que eu estava pesquisando, eu fiz a estatística brincando, né? Li aqueles manuais de estatística. E estatística é uma coisa que eu sei, eu não sou lá PhD, eu falo que eu quero estudar mais para entender, mas o básico eu sei, né? Então, mas eu falei para elas assim, só que aí era outro software, eu tive que ler manual, né? Eu falei assim, não, a pessoa que já lê manual de estatística, né, para entender o software, já percebe qual é a veia que a pessoa tem, né? Toda empolgada, gravei no celular. Gente, olha que eu descobri, não sei o que, é só fazer isso, 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 e dei para as meninas fazerem. Teve uma das minhas orientandas que gostava, chegou na segunda-feira toda feliz. Amei aquele software. E a outra chegou chorando, né? Com aquela assim, a professora, a minha orientadora é uma louca, eu não sei nem por onde eu começo. E aí eu falo assim, e essa aluna aqui chegou chorando, ela me ensinou uma coisa. Que aí eu falo, até hoje eu pergunto para os meus alunos, quando você achar que já deu, aí deu, a reunião deu. Assim, até aqui eu entendi. Mais do que isso, vamos deixar para outro dia? A gente deixa para outro dia. Porque eu tô na minha empolgação, né? Então eu sou uma pessoa extremamente empolgada. Então quando eu tive uma aluna que chorou porque ela olhou para aquela estatística e falou assim, não sei por onde eu começo, e a minha professora pediu para fazer tudo isso, e eu falei assim, era só ela falar, não entendi, então hoje eu tenho um cuidado, já falo para os meus orientandos, quando eu estiver ensinando estatística, principalmente estatística, às vezes pode ser outro assunto também da própria pesquisa, quando vocês acharem que deu, porque tem uma hora que deu, né? Você está assistindo aula, às vezes, por mais interessante que seja a aula, tem um momento que seu cérebro cansa. Fala, por hoje deu, por hoje é só. E aí a gente marca uma outra reunião e a gente continua quando vocês estiverem com a Dá cabeça. essa abertura para o aluno também, né? Ah, maravilhoso. Gente, é tanta coisa de docência. E eu queria agradecer muito à professora Sabrina Viana, né, por ter compartilhado, né, com nós no canal todas essas nuances que o docente tem que ter, né, com o aluno, pesquisa, âmbito, posicionamento, elucidou bastante, né, um pouco para quem quer seguir essa área tão admirável, né? Acho que um mestre que compartilha, que passa e deixa uma experiência tão maravilhosa como a doutora Sabrina passou aqui, ele deixa marcado na memória de muitos alunos, viu? Que passam, viu? O profissional docente que trabalha com amor, ele deixa marcado naquele futuro nutricionista aquele mestre, né? Seja por um engajamento, por um humor, por uma didática, pela atenção que deu, pelo amor que passou em sala de aula, viu? Eu fico feliz de ver esse brilho no seu olho do amor da profissão que tem e por ter compartilhado essa experiência com a gente. Viu? Parabéns, viu? E eu nasci dia 15 de outubro, hein, ainda o dia do professor, né? Fico muito feliz de estar conversando com uma grande mestre, que é a senhora, viu? Parabéns. Obrigada, Paulo, pelo convite, né? Agradeço aí também os seguidores, né, do Conexão. Eu falo que, independente da nossa profissão, né, do que a gente escolhe, né, como profissão, como missão de vida, aí eu acho que a gente tem que acreditar. Então, por isso, quando eu falo assim, que eu não me permito não acreditar em um aluno, porque eu acho que se eu escolhi ser professora e eu tenho essa missão para mim, eu falo assim, eu tenho que despertar. Então, quando às vezes tem aluno que desafia. Então, eu sempre, quando esses alunos que mais me desafiam, aquele que eu volto para casa e eu falo assim, o que eu preciso? Onde eu preciso tocar? Eu não preciso ser a professora mais querida de todo mundo, mas se eu vejo que tem algum aluno que está com alguma dificuldade, o que é mais desafiador, eu quero saber, eu falo assim, qual que é a minha contribuição? Né? Eu acho que docente, professor, ele pode mudar. Eu acho que eu já vi histórias muito lindas de docentes que o aluno às vezes era desacreditado pela sociedade, pela família, e o docente foi aquele que falou assim, não, você serve para alguma coisa assim. Né? Então eu falo que para mim é isso, quando eu entro na sala de aula, eu entro no Zoom agora, nessa época de, de tecnologias, eu sempre entro com isso, eu quero despertar o melhor,
E eu quero que aquele aluno, talvez ele até se descobrir que ele não vai ser nutricionista, mas eu quero que ele saiba que ele tem uma função, uma missão nesse mundo, né? E que ele se descubra e que ele saiba que ele pode. É isso. Então, eu falo que se quem escolher aí de nutricionista a missão como docente, eu falo que é plantar essa sementinha, né? De você fazer com que aquele aluno desperte, né? Para ser alguém nessa sociedade e que seja feliz e faça o seu melhor. Né, que acredite, eu falo que acredite na vida, que acredite nas mudanças. A gente está num cenário tão desafiador, né? E se não fosse os profissionais, né, que acreditasse que pode mudar esse cenário, né? Eu falo que a gente é isso, né? É a gente plantar essa sementinha, né? Então eu falo que o professor ele planta, né? Algumas coisas a gente colhe, mas tem acho que outras coisas que é para a sociedade colher mesmo. Gratidão por ter participado do canal, viu? Tchau.